tive um problema na minha infância, né? Mas pequenininho mesmo? Pequenininho mesmo. Com 7 anos de idade, eu comecei um trabalho escravo. Meu pai me obrigava a trabalhar numa lanchonete. Nossa. Foi o início assim, de uma história bem... 7 anos? 7 anos de idade. Foi dos 7 até os 15 anos de idade, mais ou menos. Trabalhando na mesma lanchonete? Uma lanchonete até a noite, até madrugada, às vezes. Chegava às 7 da manhã. O que você fazia lá? Fazia tudo. Eu limpava banheiro. A lanchonete era dele? Era do meu pai. Certo. E aí você limpava banheiro, servia o pessoal? Servia a mesa, lavava as coisas, servia bebidas, né? Então vamos voltar. Sua família é católica, mais ou Minha menos? família... Vamos lá. Minha Seu pai, família- sua mãe? Minha mãe sempre foi muito católica. Certo. E, inclusive, muito devota ao Divino Pai Eterno. Você tá pertinho ali, né? Tudo. Pertinho, minha mãe foi de a pé, de Morrinhos para a Trindade. 200 quilômetros a pé. Então, minha família toda da parte de mãe sempre foi muito católica. Então, tem uma tradição muito grande no catolicismo. Meu pai, já ali no espiritismo, né, que ele era muito aberto ao espiritismo, foi um tempo católico, mas na época de grupo de jovens, depois foi para o espiritismo total. Entendi. Então, com 7 anos você começou ali. Mas você caracteriza mesmo como trabalho escravo? Sim, porque eu trabalhava como pessoas adultas, como adultos. Mas dava tempo de estudar, não? Olha, quando começou o estudo, porque eu trabalhava muito nas férias. Certo. Quando começava o estudo, eu ia minha parte para a escola e a parte que eu voltava eu ia trabalhar. Aí ficava até tarde. E eu lembro que eu gostava muito de brincar. Tinha muitos primos na minha idade, eu queria brincar, jogar futebol, ir para casa da minha avó. Então eu me lembro muito disso, de ficar chorando de raiva, porque eu queria ir brincar, eu queria jogar futebol, eu queria ir com os meus primos. Naquela época tinha lançado, nem lembro como que chama, as lan houses, não sei. Lan house. Mas não era nem a lan house. Era, fliperama, a casa que tinha videogame mesmo ali. Fliperama era mais aquelas máquinas. Isso, Depois veio o Super Nintendo. Super Nintendo e tal. E aí tava nessa época que eu queria jogar, eu queria ir pra casa da minha avó, ver os meus primos, e eu não podia. Meu pai não me permitia. Nossa. Ele acreditava que fazia o bem pra mim, porque a infância dele foi assim. O pai dele ficou doente muito cedo. E foram os filhos que tiveram que trabalhar e assumir as coisas da casa, as contas da casa. Entendi. E quando você já foi entrando aí para adolescência, como é que estava a sua cabeça? Pois é, esse que é o problema. De 7, 8, 9, 10 anos nesse lugar, eu vi muitas coisas pesadas. Então, lá eu via prostituição, venda de drogas. Eu vi muita coisa pesada, porque era a maior lanchonete da cidade. Então o pessoal passava lá... Ficava aberto até tarde. Até tarde. E o pessoal fazia o esquenta lá, né? Para as baladas. Então lá tinha os maiores traficantes ficavam lá. Era muita festa. Eu via famílias, às vezes no domingo à tarde, sábado à tarde. E às vezes eu via o mesmo cara com a família, o mesmo cara depois com uma outra mulher, sabe? Sim. Então eu via muito isso. E meu pai, muito distante, minha mãe trabalhava muito. Minha mãe trabalhava com enfermagem. Naquela época, até parto ela fazia. Nossa. Ela era técnica de enfermagem, mas até parto ela chegava a fazer. Então, eu me lembro da minha infância com muita raiva, muito ódio. Até de desejar a morte do meu pai. Quantos irmãos? Só um irmão. Só um irmão. Mais novo? Ah, o mais novo. Ah, tá. Mas esse não ia pra lanchonete trabalhar. Ele chegou a ir muito pouco. Porque quando ele ficou ali com 7 anos, já estava no final da lanchonete, meu pai teve que alugar. Ah, tá, entendi. Então já não trabalhava mais com isso. Então ali até os 10 anos ali, mas você ficou até 15 anos trabalhando? Até os 15. Até os 10 foi que eu comecei a entender o que estava acontecendo ali. Dos 10 em diante eu comecei a me envolver. Então, com 11, 12 anos, eu já tenho a minha primeira experiência sexual, com mulher de 32 anos. Sim. Que me leva para um lugar terrível. E ali, com 12 anos, já comecei a fumar maconha. Porque eu estava inserido naquilo. Então, para mim, era aquilo.
Era a referência que eu tinha. Sim. 11, 12 anos. 11, 12 anos. E o seu pai não percebia, sua mãe não percebia que você estava ali usando droga? Como que era? Não. No início, não. Nesse início da lanchonete, não. Porque eu fazia muito escondido. E meu pai era muito distraído. Meu pai trabalhava muito. Pra você ter noção, ele chegava às vezes 7 da manhã e ele chegava em casa 2 da manhã. Depois levantava 7 novos. De segunda a segunda. Não tinha final de semana. Nossa Senhora. Infelizmente, meu pai foi escravo do trabalho. Nossa. E hoje paga muito caro, né? A saúde foi destruída. Hoje ele não consegue nem sair de casa por tantas doenças, saúde destruída. Então, a partir dos 12 anos, você teve contato com a droga. E aí, como foi? Até os 15, 16, e foi piorando, e foi conhecendo outras drogas, e perigo de violência? Como é que foi? Sim. Nessa mesma lanchonete eu conheci o maior traficante da cidade. Nossa Senhora. E eu sempre cantei, né? Desde os 7 anos. 5 anos eu brincava com meu primo, naquela época em Goiás, brincava de Chitãozinho e Chororó. Que maravilha. A gente deixava o cabelo crescer assim, ó, sim, igual sim, os Chitãozinho sim, usava naquela época. A gente brincava de dupla sertaneja. E eu sempre fui apaixonado por música. E aí, então, quando eu faço 11, 12 anos e eu conheço esse cara, eu comecei a cantar nas festas dele. Entendi. E ele gostava muito que eu fosse, era uma atração, né? E ali eu já comecei a usar cocaína também, depois veio o êxtase. 13, 14 anos. E com 15 anos foi o ápice, assim. A gente já cheirava cocaína até sair sangue pelo nariz. Nossa Senhora do céu. Mas você cantava em banda e tudo, assim? Você junto com ele? Sempre cantei sozinho. Certo. Eu cantava muito em barzinhos, nessas festas. Cantava também em coisas da escola, tipo apresentação de... Esqueci o nome agora. De apresentação da escola. Aquelas apresentações que tinha primeiro lugar, segundo troféu. Sim, tal. Festival. Festivais, isso. Festivais da escola. Agora, ali nos seus 14, 15 anos, chegou perto de alguma situação difícil que quase, sei lá, uma briga, ou quase chegou a perto da morte, ou chegou a um perigo assim grande? Várias vezes. Várias vezes? Você lembra de alguma que realmente foi pesada mesmo? Eu lembro que eu estava na boca de fumo desse traficante. O pessoal estava tirando lá e uma menina me chamou para sair dali. Tinha uma festa acontecendo e eu saí. E depois fiquei sabendo, né, que 5 minutos depois que eu saí, a polícia chegou e... Levou todo mundo? Não levou, foi aquela guerra, né? Nossa, tiroteio. Tiroteio, muita morte. Nossa. Por 5 minutos Deus me salvou. Salvou. Me lembro também de uma vez que eu tava fumando maconha e eu olhei tava numa casa que estava em construção, estava em reforma. E tinha uma piscina cheia de entulhos. Então telha eternite, caco de vidro, pedras, vidros. Só que eu olhei para aquela piscina e eu vi água linda, assim, eu vi água azul. E eu pulei. Tava alombrado. E pulei na piscina. Pulou na piscina? Pulei na piscina e milagrosamente nenhum mal aconteceu, nenhum arranhão. Por que eu vejo isso? Hoje eu entendo por quê. A minha mãe já tinha me consagrado desde o ventre ao Divino Pai Eterno. Entendi. Então ela foi lá e ela fez a novena me consagrando ao Divino Pai Eterno. Então eram situações assim que humanamente era impossível aquilo acontecer e o Senhor ia cuidando de mim, né? Como Jeremias, né? Sim. Foi escolhido desde o ventre da minha mãe. Hoje eu entendo, na época eu não entendia essas coisas.